Temos alguns professores que já têm na agenda, eu tenho certeza, porque eu sempre vejo os nomes repetidos aqui. Bom dia, assisti algumas aulas por aqui, agora faço parte da plataforma, animada para começar. Thaís, seja muito bem-vinda à plataforma também, já que vários de vocês perguntaram sobre a plataforma. Nós temos toda segunda-feira a aula da comunidade Professor Z. Nós já estamos, então é mais de um ano que tem a plataforma, hoje é a aula número 38. Toda segunda-feira, às 10 da manhã, nós temos uma aula aqui. Claro que, eventualmente, se acontece alguma coisa, né, ou às vezes alguma situação inesperada, eu não faço a aula, mas a gente busca fazer toda segunda-feira, e como eu falei aqui, tem vários professores que eu sempre vejo por aqui, né, que sempre estão aqui, que já têm marcado esse horário na agenda. E como alguns estão comentando, trazendo aqui, nós temos, então, esse momento aqui que é gratuito, mas nós também temos a plataforma Professor Z, que é uma comunidade por assinatura, onde todas as nossas aulas da segunda-feira ficam gravadas lá. Então, quem tem acesso, normalmente na segunda, na terça ou na quarta-feira, já tem acesso à aula gravada para assistir quantas vezes quiser. Lá na plataforma também tem curso de Canva, tem curso de ferramentas de inteligência artificial para pesquisa, tem curso de educação empreendedora, enfim, tem muita coisa lá dentro. Nas próximas semanas, inclusive, nós vamos lançar um outro curso lá dentro. A partir de janeiro, todo mês, nós temos um novo curso, e é uma trilha, e eu vou abrir ela aqui para você, 100% gamificada. Por isso que eu falei que a Grace, inclusive, é uma delas que vai receber presentes. Os professores que mais assistirem aulas dentro da plataforma ganharão presentes. Então, os 3 que mais assistem todo mês sempre vão receber presentes em casa pela sua dedicação aqui dentro da plataforma. Então, essa é a carinha da plataforma. Nós estamos implementando, e até sexta provavelmente fica pronta, a biblioteca de prompts, com mais de 100 prompts para professores. Nós temos aqui educação empreendedora, ferramentas Google, inteligência artificial para pesquisa, um curso de Canva. Tem o Clube do Professor, onde as aulas da segunda-feira ficam gravadas. Também aqui tem toda a gravação da imersão Professor Inovador, que é um evento que a gente fez aqui em Chapecó este ano, e o ano que vem vai acontecer uma edição em São Paulo, e no dia 27 de fevereiro vai acontecer aqui em Chapecó também. Então, quem assina a plataforma consegue assistir com palestrantes nacionais. Também temos o nosso podcast, então tem muita coisa aqui. Cada uma dessas trilhas, você recebe um certificado, você vai ver que ela é 100% gamificada. Cada aula que você faz, você ganha pontos aqui dentro. E essa pontuação você vai acumulando, e a gente tem o ranking dos professores que mais assistiram. Então, olha só, ela é no formato de trilha, cada aula você vai ganhando pontos aqui. Finalizou a trilha, o teu troféu é o certificado. Então, você vai conseguir ter vários certificados. A plataforma hoje, ela custa R$ 49,90, então ela tem um investimento de R$ 49,90 mensais, e ela não tem fidelidade, isso que é o melhor. Significa que a prof. Thaís, esse mês, não estou conseguindo, estou com muitas atividades, você pode cancelar e voltar a assinar um outro momento, justamente porque eu acredito que vocês precisam ter autonomia também. Então, ela é sem fidelidade nenhuma. Você pode assinar, a partir do momento que você assinou, ela vai debitando no cartão de vocês mensalmente, tá? Muito bem, professores. Então, recado dado. Também um outro recadinho. Quem quiser participar do nosso programa de mentoria, nós estamos com lista de espera para 2025. Tá? Em janeiro de 2025, final de janeiro, inicia a nossa 6ª turma de mentoria. Então, os professores que desejarem, nós já estamos com fila de espera, tá? Porque as vagas são limitadas para o programa, certo? Giane, sim, R$ 29,90 era até o dia do professor, que foi o momento de lançamento da plataforma, certo? Muito bem, professores, mas vamos lá, então, à nossa atividade de hoje, que é falar um pouquinho sobre o comando
de escrita científica. Assim como eu compartilhei com vocês na comunidade, essa é uma grande dúvida mesmo. Na segunda-feira passada, nós abordamos o conteúdo do comando de inteligência artificial. Por quê? Dar um comando de inteligência artificial inteligente da forma, do método que a própria OpenAI criou, é o que faz toda a diferença nas buscas de vocês. Eu participei de um evento na semana passada, num congresso que tinha ele atinge mais de 500 mil professores internacionalmente, podendo chegar a 1.500.000 professores. Foi muito legal, mas era uma mesa de debate mesmo. E aí um dos profissionais disse, a inteligência artificial é rasa. Ela é rasa se você não sabe buscar. Ela é rasa se você digita aquela questão, faça uma questão para mim, faça um plano de aula de matemática para mim, faça X situação para mim. Sim, se você fizer este tipo de comando, a inteligência artificial vai ser extremamente rasa, as respostas vão ser muito ruins. Por isso que existe metodologia. Inteligência artificial não é pesquisa no Google. E quando a gente vai já para o método científico, de escrita científica, não só de produtividade, a gente está avançando um outro pilar. E, inclusive, olha, eu tinha até esquecido, nós temos um curso de escrita científica com inteligência artificial, que estava com valor promocional até ontem, mas a gente vai abrir mais algumas oportunidades para vocês, para quem desejar. Ele é bem voltado para quem quer fazer tese, dissertação, TCC, porque ele traz toda a abordagem, desde você começar a fazer busca até publicar um artigo científico. Mas hoje o assunto aqui é realmente ensinar vocês a como vocês vão fazer uma escrita científica. E por que ela é importante para o professor? Porque muitas vezes, sim, a gente precisa levar um conteúdo científico para o nosso aluno, com referências. Além disso, se a gente já entra no ensino médio, ensino superior, obrigatoriamente nós precisamos trabalhar a escrita científica, inclusive em trabalhos mais simples. E esta é uma das grandes dificuldades que tanto os professores têm, quanto os estudantes. Os nossos estudantes aí voltados ao ensino médio, ensino superior, não sabem utilizar inteligência artificial. 99,8% não sabe usar, tá? E eu garanto para vocês que eles não sabem. Eu acho que aqui está um dos nossos papéis também, quanto professores, tá? Que a gente precisa desenvolver esta habilidade nos estudantes. E por que desenvolver essa habilidade dos nossos estudantes? Porque é uma habilidade do mercado de trabalho. Hoje, a habilidade mais requisitada, eu sempre falo sobre isso, no LinkedIn, é habilidades básicas com ChatGPT. Então, nós, professores, devemos, né, de assumir esse compromisso de ensinar os nossos alunos a aprender a utilizar inteligência artificial. Como dar o comando? O que é um comando de escrita científica? Como vocês muito bem sabem, o ChatGPT, o Claude, o Copilot, o Llama, qualquer outra ferramenta de inteligência artificial, a não ser o Perplexity, por exemplo, eles não vão nos oferecer referências bibliográficas. Tá? Quando eles oferecem referência bibliográfica, essas referências normalmente não existem. Tá? Elas não existem. Por quê? A gente está falando de uma ferramenta que o método de busca são os algoritmos. Então, ela é um modelo de probabilidade. É aquilo que eu sempre falo. Se eu chego aqui para vocês e eu falo, muito bom dia, professores, a maior probabilidade é vocês responderem bom dia. Mesmo quem não digita no chat ou quem digita mentalmente, a gente fala, ela me cumprimentou mentalmente, você fala, bom dia, ela me cumprimentou, a gente tem o senso de resposta, né? Então, a inteligência artificial sempre vai te responder, ela nunca vai te deixar sem resposta, tá? Se você fizer uma pergunta rasa, a tua resposta vai ser rasa também. Por isso que o Tony Robbins diz, né? As perguntas nos dão boas respostas. E isso é muito importante aqui, e é o que eu vou ensinar vocês a fazerem isso. Nós temos uma aula de comando, tá? Inclusive, nós temos um curso dentro da plataforma Professor Z, que é o curso que vai ser implementado nos próximos dias
só de chatbots, tem uns 5, 6 chatbots lá, tá? E aqui, então, eu vou começar a mostrar para vocês qual é a diferença. Então, vamos lá. Digamos que agora a gente precisa fazer um resumo científico para apresentar num evento. Pode ser, inclusive, feiras de ciência da escola, o 7º, 8º ano que começa a participar, tá? Então, feiras, o aluno já tem que levar para uma feira, por exemplo, uma habilidade de escrita um pouco mais científica, não pode ser uma escrita tradicional. Então, vamos pensar aqui. Aqui, imaginem que eu não posso usar as minhas configurações personalizadas, que é a minha questão bem profissional. Aqui eu vou usar como se eu fosse uma professora que preciso desenvolver um resumo. Sou professora vou usar aqui geral do curso de pedagogia, vou usar isso mesmo. Do curso de pedagogia. Aí, olha só, sou professora do curso de pedagogia. Primeiro, já coloquei uma informação, quem eu sou, a persona, né? Segundo, preciso fazer um resumo para um evento da minha instituição, tá? Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é apresentar este resumo no evento, tá? O objetivo é esse. Se tiver alguns errinhos, assim, pessoal, não tem problema, tá? O ChatGPT, ele vai entendendo, tá? O meu objetivo é esse, apresentar esse resumo. Vou colocar mais, apresentar e publicar este resumo. Olha só, então já coloquei o objetivo. Faça um resumo, ó, vejam os detalhes, faça um resumo utilizando uma linguagem científica. Aqui eu vou melhorar só aqui para colocar o título, tá? Preciso fazer um resumo sobre o uso de inteligência artificial no ensino superior. Tá? Eu disse sobre o que é, né? Faça um resumo utilizando uma linguagem científica no formato de texto único ou parágrafo, aqui vocês podem estar, com até 300 palavras, certo? Então, aqui eu coloquei a minha persona, eu coloquei o roteiro, o meu objetivo, e aqui eu coloquei, então, algumas informações adicionais para que ele realmente consiga cumprir o que eu coloquei. Aí eu vou dizer mais para ele. Inclua, prestem atenção, as referências bibliográficas, tá? Só para vocês perceberem o quanto a gente tem uma diferença aqui. Muito bem, nós estamos aí com mais de 30 professores ao vivo, que alegria. Tá? Olha só, então ele está trazendo aqui, é um tema consolidado, ele está colocando referências aqui, tá? Olha só, ele trouxe algumas referências, tá? Então, olha só, primeira coisa, de texto científico, e aqui que eu bato muito e que eu falo muito. Se vocês olharem, especialmente quem já trabalhou com revisão, quem já avaliou, olhar esse texto, vocês já vão perceber que estruturalmente ele não é um texto, um resumo científico. Por quê? Ele não tem introdução, ele não está falando do objetivo, ele não está falando de metodologia e ele não está falando de discussão de dados, de resultados ali. Então, aqui que é algo muito importante. Eu preciso que sempre você tem que dominar a parte de como que eu escrevo cientificamente, né? Como que é uma escrita científica, como é que é a estrutura de um resumo. E isso é uma das coisas que eu abordo muito no curso, né? De escrita científica com IA. E o outro lado, você precisa dominar o conteúdo.
tá? Porque você vai ler isso aqui, vai ter que entender se é ou não é. Então, vejam que se eu fizer esse tipo de comando aqui, eu vou ter um fracasso total, e realmente eu vou ter aqui um texto raso, não está no formato de resumo. Vejam o quanto é importante a gente abordar isso com os nossos estudantes, tá? E para nós também. Então, aqui realmente eu preciso dominar. O que está faltando aqui? Está faltando a estruturação de como é que é esse. Embora eu coloquei informações, falta muita coisa. E olha só, eu vou pegar esse estudo aqui. Se eu colocar na inteligência artificial, opa, tá? Se eu colocar aqui, perdão, se eu colocar no Google, tá? Ele vai no Google rapidamente, tá? Ele vai abrir até aqui, tá? Eu já testei antes, eu sei, essa aqui não é a referência correta, tá? Ela não é a referência correta aqui. Então, isso aqui é uma questão que vocês precisam prestar atenção. Então, ele não é, ele puxou uma outra referência semelhante, mas ela não é a referência original. Por quê? Se eu estou falando de algoritmos, tá? O que ele vai fazer? Se eu estou falando de algoritmo, ele vai pegar o título da Prof. Andréia, ele vai pegar o nome da Prof. Kelly e ele vai pegar a revista do artigo da Daisy e o ano de uma outra pessoa, tá? Então, a inteligência artificial, ela não nos dá referências confiáveis, tá? Então, a gente não pode usar este método aqui, a gente tem que ir para o método de escrita científica. Muito bem, qual é o método de escrita científica? Pessoal, isso aqui é ouro para vocês, tá? É ouro mesmo. Vocês vão ver que faz toda a diferença. Eu só vou copiar esse aqui para adaptar, tá? E isso aqui, gente, realmente, assim, ninguém fala sobre isso, tá? Que existe método para escrita científica. É por isso que, inclusive, eu criei o curso que está um valor super acessível, que juntou aí os meus mais de 10 anos como pesquisadora, quer dizer, bem mais de 10 já, mais de 15 anos como pesquisadora, e juntou a todo o meu conhecimento de escrita científica. Pessoal, isso vai fazer toda a diferença para vocês ganharem tempo de vida e pararem de ficar 3, 4, 5 meses escrevendo textos, tá? Tanto para tese, dissertação, quanto para TCC, a escrita científica não é mais a mesma, não é aqueles métodos que muitos de nós aqui aprendemos na nossa época, tá? Hoje o método é diferente. Muito bem, olha só, eu vou colocar o mesmo comando, tá? O mesmo comando aqui e eu vou criar adaptações, tá? Então, aqui, ó, preciso fazer um resumo sobre o uso de inteligência artificial no ensino superior para um evento da minha instituição. Vou já melhorar aqui, para um evento científico da minha instituição. Meu objetivo é apresentar e publicar esse resumo no evento. Faça um resumo utilizando uma linguagem científica no formato de texto único com até 300 palavras. Muito bem. Aí aqui vai ter uma coisa muito importante, que é a estrutura que eu quero. A estrutura do resumo deve ser uma breve introdução, o objetivo, a metodologia, os resultados e a discussão, tá? Discussão com conclusão, vou colocar assim. Tá? Olha aqui, eu já coloquei algumas informações a mais. Aqui mais, preciso de um resumo. Meu objetivo é apresentar tudo certinho. Então, faço o resumo, a estrutura do resumo, ok. Aí a gente vai começar a colocar detalhes, tá? O objetivo do resumo é identificar, vamos colocar assim, pontos positivos e negativos do uso de IA no ensino
superior, tá? Eu realizei uma busca com trabalhos científicos tá? No formato de revisão, tá? Então, para ser um formato de revisão, né? Só para ele já ir entendendo, tá? Utilize, olha o detalhe, as seguintes referências para escrever o resumo, tá? E aqui é o detalhe, vocês precisam, tá? Sempre colocar as referências que vocês querem que ele escreva. Esse é o detalhe da escrita científica, tá? Então, eu aqui selecionei, deixa eu pegar aqui, ó, eu selecionei 3, você pode usar, eu recomendo assim, você, eu vou fazer uma introdução, essa introdução, você vai fazendo ela por partes, né? Não faça ela por inteiro, direto. Por quê? Lembrando, não dá para misturar muita informação. Como é um resumo simples, eu posso colocar mais informações aqui. Mas, eu vou fazer agora a discussão do meu trabalho. Vai fazendo por partes a discussão também, isso é bem importante, tá? Então, aqui eu vou colocar as referências que eu quero que ele discute, tá? Espera aí. Tem que colocar a referência completa, tá? Então, aqui eu peguei de uma plataforma, tá? Que é uma das principais plataformas que nós temos de busca científica com inteligência artificial hoje, referência no mundo inteiro, tá? Eu vou pegar 3 artigos aqui para vocês, tá? E eu vou colocar aqui. Então, estou pegando, vocês estão vendo aqui, pessoal, eu sempre faço ao vivo aqui para vocês, não é nada montado, tá? Porque justamente, então, eu fui lá na plataforma, usei o SciSpace, pode ser o Research Rabbit, o Elicit, tem vários outros, tá? Então, aqui, o detalhe do resumo, eu coloquei estrutura, eu coloquei várias informações, eu disse para usar uma linguagem científica, eu coloquei o meu objetivo, eu disse que tipo de busca que eu fiz, tá? Aí, imaginem, você vai descrever a metodologia. Na metodologia, você tem que colocar quais foram os critérios de inclusão e exclusão. E isso dentro de uma plataforma de busca científica, você põe tudo automaticamente, tá? Ele põe você consegue selecionar todos os teus critérios de inclusão e exclusão dentro da plataforma, tá? Mas estão vendo que vocês precisam ter método, não é uma coisa tão simples? E aí eu vou dar um enter, então, agora. O que ele vai fazer? Ele vai usar, como eu forneci as referências, ele vai usar estas referências para criar todo o meu texto, tá? Todo o meu resumo. Opa, deixa eu copiar aqui para ele não perder. Deu um erro, é um bug, tá, pessoal? É normal. Eu sei por quê. Ó, qual é o detalhe aqui? Sem querer, eu não vi ele, tá? O GPT com Canvas aqui em cima, tá? Eu não quero o GPT com Canvas nesse momento. E eu vou até usar o Preview. O Preview, ele resolve problemas complexos, tá? Então, aqui, vou colocar ele para criar aqui. Muito bem. Tá pensando, tá elaborando o tema. Isso aqui faz toda a diferença. Quando, professor, você quer fazer um texto com escrita científica, você precisa fornecer as referências para ele, tá? Isso é primordial. E precisa fazer toda a estruturação. Então, vamos lá, tá? Muito bem. Ele está finalizando, não finalizou ainda. Tá? Mas ele trouxe aqui, ó, a utilização da inteligência artificial no ensino superior tem ganhado destaque pela sua capacidade. Este resumo tem como objetivo identificar os pontos positivos e negativos do uso da IA nesse contexto. A metodologia empregada foi uma revisão de literatura, analisando trabalhos científicos relevantes sobre o tema. Aqui, claro, você já pode colocar mais informações, né? Os resultados evidenciam que, entre os aspectos positivos, a IA promove, ele tem todo, por outro lado, destacam-se pontos negativos com preocupações éticas relacionadas à privacidade.
A discussão reforça aqui, ou então estão vendo, e aí ele traz a conclusão do potencial enriquecedor. Tá? Então, já é um texto totalmente diferente do que aquele que a gente utilizou. Conseguiram perceber a diferença, pessoal? Ele trouxe estruturado, ele trouxe... E como é que ele fez isso? Ele utilizou como base aquelas referências, tá? Então, aqui, quando você for escrever, você tem como base essas referências. E aqui eu posso colocar, reescreva, incluindo as referências, tá? Ele vai incluir as referências. Lembrando, pessoal, aspectos legais e éticos, tá? Usar o ChatGPT não é plágio, tá? O que é plágio é você copiar um conteúdo de alguém. Isso é plágio, tá? Isso vocês precisam ter clareza. E vocês estão vendo que aqui ele escreveu, mas ele escreveu com base nessas referências. Então, agora, se eu citar todas as referências, tá? Olha aqui, ó. Ele colocou as referências para mim, ó. Colocou as referências certinho aqui, tá? Às vezes ele dá uns errinhos de referência, lembrando, ele não usa a norma BNT para colocar as referências aqui, tá? Mas ele colocou as referências. E aqui embaixo ele citou as referências, ó. Tá? Aí vocês vão ter segurança de que o trabalho de vocês não é plágio, tá? O trabalho de vocês, quando vocês fazem nesta metodologia, tá? Pessoal, gente, isso aqui é ouro, tá? Meu Deus, pessoal, isso aqui... Eu tive que estudar e buscar muita informação para entender que esse era um método mais simples para a gente utilizar o GPT para escrever textos científicos para nós. Tanto que hoje eu faço inúmeras orientações, especialmente do pessoal que está no mestrado e doutorado, ensinando a fazer escrita científica, tá? Isso é escrita científica com inteligência artificial, para que vocês se sintam seguros, éticos, tá? Ao uso dessas ferramentas. Claro que aqui eu mostrei só o método de escrita, eu precisei fazer a busca antes, eu usei uma outra plataforma que hoje é referência para o uso. Então, está aqui o texto. É um texto simples, claro que aqui, dependendo do nível, você vai melhorando esse texto, você vai colocar mais informações ali na metodologia, daqui a pouco você vai fazer umas adaptações, mas aí eu te pergunto, quantas horas você levaria para fazer um resumo desses para apresentar no evento? Mesmo que você tenha experiência. Eu tenho certeza, pessoal, eu já fiz incansáveis resumos na minha vida. Você leva pelo menos 3, 4 dias para fazer um resumo. Para ficar bonitinho e depois dar uma revisada e tudo mais. Considerando umas 2 horas por dia. Tá? Ou, no mínimo, você vai levar umas 3, 4 horas para deixar o resumo pronto na metodologia para apresentar. Tá? Isso é só um resumo, sem falar de quando você vai fazer escrita científica mesmo para trabalhos, tá? Então, pessoal, este é um método para escrita, certo? Lembrando, o ChatGPT não busca referência, não busca links, tá? Porque ele não tem esse acesso externo ainda, tá? Então, aqui ele já... você precisa fornecer as referências. Então, escrita científica, você precisa fornecer as referências, conhecer da técnica de inteligência artificial e também conhecer do conteúdo. O que eu, como responsável por esse trabalho, responsável legal, tenho que fazer agora? Ler esse conteúdo e dizer, olha, esse conteúdo realmente é apto para o que eu já trabalho, para o que a gente quer apresentar, né? Porque você é o responsável legal. E, inclusive, quando a gente está falando de responsabilidade legal, a gente tem, sim, hoje, né, nós temos vários documentos, tá, que mostram, então, que, de fato, o uso da inteligência artificial, a responsabilidade é do humano. E até vou pegar aqui, porque eu esqueci o nome do documento, se vocês quiserem pesquisar aí, nós temos a Declaração de Montreal, tá? A Declaração de Montreal, ela traz com clareza a responsabilidade do humano sobre o uso da inteligência artificial, tá? Então, é o documento que a gente tem com maior clareza. E claro que você vai copiar, vai adaptar. Se é um resumo que tem várias recomendações,
né, várias recomendações metodológicas. Você pega o edital, vem aqui, coloca as informações do edital. Você pode, inclusive, se esse edital está em um documento em PDF, você copia e sobe o edital. Depois que ele escreveu, você só pede assim, agora adapte esse resumo para este edital. Ele vai fazer toda a adaptação. Muito bem, professores. Agora eu vou responder as perguntas de vocês. A gente tem um tempinho para conversar, a gente sempre faz. Quem é a primeira vez, nós sempre fizemos essa dinâmica aqui. Eu apresento para vocês, depois eu abro para perguntas e a gente vai conversando, tá? Deixa eu olhar aqui as. Olha, tivemos professor do Instituto Educacional de Afonso Mafrense, Teresina, Botucatu. Professora Dirce, eu usei para esta busca das 3 referências que eu coloquei lá, tá? O SciSpace, mas nós temos o Elicit, nós temos o Perplexity, que eu não posso usar ele como um agente de busca científica, mas ele também traz artigos, tá? Nós temos o ResearchRabbit, mas hoje o SciSpace está em primeiro lugar, ResearchRabbit a gente pode dizer que está em segundo, e inclusive o ResearchRabbit é uma ferramenta que, por exemplo, a Prof. Alzira é uma excelente pesquisadora na área X. Ele faz um mapa de busca de todas as pesquisas que a Prof. Alzira fica vinculada. Tá? Então, você consegue saber se aquele pesquisador, ele de fato é referência na tua área. Tá? O SciSrabbit é sensacional. Tá? A Prof. Dirce colocou, dando as referências a IA, não confunde o autor? Não, tá? Ela não confunde. Vocês viram que ali ela seguiu direitinho, e se você for fazer as buscas depois, porque também tem a questão, né? Quando você faz a busca científica, normalmente é a mesma temática, é na mesma linha, tá? Cristiane, se eu colocar referências desse ano, ele vai pegar, ele não é treinado com base nos dados fechados? Cristiane, olha só, quando você oferece a referência para ele, tá? Ele vai lá buscar a referência, o que traz a referência, tá? Então, fiquem muito tranquilos, tá? A não ser que é uma referência, tipo assim, de uma semana, 2. Senão, ele vai buscar. Outra coisa que, se você tem algum... os teus dados de discussão, inclusive na discussão eu recomendo fazer isso, tá? Na discussão, como você precisa garantir 100% que o ChatGPT entrou nos dados, avaliou os dados, eu sugiro que quando você vai discutir resultados, tá, você coloque o artigo. Então, você baixa o artigo, anexa o artigo em PDF e pede para discutir. Porque daí você vai ter certeza que ele tem acesso a todos os resultados da discussão, tá? E aí, na discussão, como você vai fazendo por partes também a discussão, porque você vai discutindo os seus resultados, né? Então, você vai discutir gráfico 1, gráfico 2, 3, enfim, tabela. Aí você vai fazendo por partes, sempre forneça os artigos em PDF, tá? Porque aí você vai ter certeza que ele acessou tudo, tá? Precisa colocar os links da referência? Não precisa, prof. Andréia, tá? É só você colocar a referência completa. Tá? Copia toda a referência, tanto que vocês viram, quando eu coloquei a referência ali no Google, ele já buscou, tá? E aí, lembrem-se que, assim, nós no Brasil, quando a gente coloca algumas referências, os artigos são bloqueados para nós. Vários, né? Gente, isso não acontece nos Estados Unidos, tá? Inclusive, eu tenho uma amiga que tá lá, ela morou um tempo no Canadá, agora ela tá nos Estados Unidos, que já fazem muitos anos, e quando eu estava finalizando o meu doutorado, se eu não conseguia um artigo, eu mandava para ela, eles têm acesso a tudo lá. Então, imagine que o GPT em inglês, ele tem acesso praticamente livre a todas as revistas. Nós não temos, tá? Mas, inclusive, quem é vinculado a instituições de ensino pública, às vezes tem mais acesso que quem não tem vínculo, né? Então, é uma questão mais de sermos, infelizmente, não, infelizmente não, o termo é muito, né, não termos esse acesso, tá? A Dirce, não sendo plágio de GPT, devo ensinar os meus alunos de TCC a fazerem seus resumos? Claro, prof. Dirce, com certeza, tá? Gente, hoje, com o uso de inteligência artificial, não tem porquê
nós, quanto professores, ensinarmos métodos, metodologias antigas de busca científica e escrita. Eu não vejo sentido nenhum, tá? E outra, prof. Dirce, você vai gastar horas preciosas da sua vida ensinando o teu aluno, ele vai sair da tua aula, ele vai jogar no chat GPT, tá? Sinto muito, essa é a realidade. Pega já ensino médio, 8º ano, que eles têm um pouco mais de domínio, assim, complexos, 9º ano, ensino médio, graduação, tá? Terminou a tua aula, ele vai jogar no GPT e ele vai fazer, tá? Por isso que ensina eles, prof, ensine eles a usarem da forma certa. Eles vão usar, você querendo ou não. Então, já ensina, ganha teu tempo de vida, os alunos vão te amar, porque você ensinou eles a usar de forma certa, tá? Então, assim, gaste o teu tempo de vida no que realmente é importante. Você vai ver que vai ter mais engajamento deles, você vai ficar mais satisfeita com os resultados dos seus alunos também, tá? Isso eu garanto que é o resultado que eu ouço aqui com muita frequência, tá? A Jennifer Souza perguntou qual plataforma você usou para as referências. Eu usei o SciSpace, tá? Para essa busca aqui, tá? Então, respondendo o Luiz também, usei o SciSpace. Tá? A Cristiane perguntou novamente, eu usei SciSpace, mas vocês podem buscar no Elicite. O Consensus, mais ou menos, porque ele é de opinião. O Perplexity também, mais ou menos, porque ele é de opinião. O Research Rabbit é uma excelente ferramenta, tá? Ó, Marina, muito obrigada por colocar aqui já a Declaração de Montreal, tá? Inclusive, para os profs que vão abordar esse conteúdo de metodologia com os alunos, eu recomendo falar sobre a Declaração de Montreal, porque ela traz muito isso da responsabilidade humana sobre o uso da inteligência artificial, porque, afinal, quem dá o comando é um humano, independente de qualquer coisa, tá? Então, a responsabilidade é do humano, tá? Research Rabbit é gratuito, todos esses que eu falei, eles têm versões gratuitas e pagas, tá? Assim, de modo geral, a não ser que você é um hiper mega pesquisador e que usa isso com uma frequência absurda, tá? O gratuito funciona super bem. No SciSpace e no Elicite, tem a possibilidade da gente fazer as tabelas. Quem trabalha com artigo de revisão de literatura, que precisa fazer aquelas tabelas, tá? Inclusive, eu ensino a usar direitinho lá no curso, ele faz todas as tabelas automaticamente, tá? Por ordem alfabética, por ano, com resumo, principais resultados, metodologia, ele faz automaticamente, é só você colocar os filtros. E aí, para salvar a tabela, você tem que pagar. Mas é tipo R$72, eu acho. E você pode assinar um mês só, não precisa assinar, não é um plano anual, sabe? Então, às vezes, vale a pena quem precisar, porque o que eu gosto é que ele já dá a tabela pronta, se você for incluindo os filtros, tá? A Cláudia perguntou, ele analisa mais de um documento junto? Sim, tá? Ele analisa vários documentos. No entanto, como a gente não pode bugar o ChatGPT ou qualquer outro bot que vocês forem usar, eu recomendo não usar mais de 5 artigos no mesmo comando. Depois você pode ir incluindo mais artigos, tá? Mas no mesmo comando, não use mais que 5 para realmente não gerar essa confusão. Eu uso um termo, né? Não misture muito as fofocas, porque dá BO normalmente, né? Então, 5 artigos no máximo para ele fazer uma escrita, para ele fazer uma discussão, tá? A prof. Andréia, eu não sei qual você perguntou, tá? Prof. Disse, pessoal, se precisarem, para referências, tá? Para referências, eu usei hoje SciSpace, tá? Olha só, o Luiz Alberto perguntou, você dá curso, como podemos fazer? Quanto custa? Pessoal, eu dou um curso também, agora a minha agenda está sendo encerrada em outubro, tá? Agora final do mês, mais uma semana. Hoje o meu principal foco, tá? É o programa de mentoria, tá? Que agora a gente está finalizando uma turma daqui 2 semanas, que inclusive tem alunos aqui, a Cláudia é uma delas,
tá? Nós estamos inserando Eliana, Ana, tem vários profissionais, Luciana, vários profissionais aqui que já participaram dos meus programas de mentoria, tá? Eu tenho um curso de escrita científica com inteligência artificial, tá? Também dou cursos presenciais, inclusive fazem 2 semanas que eu dei para uma instituição, inclusive a Grace, que participou tanto do presencial quanto online, que aí são empresas, instituições de ensino que me contratam, eu dou o curso, tá? Então, esse curso de escrita científica com inteligência artificial, ele está saindo por 297, tá? Até quarta-feira a gente vai deixar ele, tá? Então, 297, se você fizer em 12 vezes, se eu não me engano, é 12 vezes de 30 e alguma coisa, tá? A mentoria é um programa diferente, então a gente está com a lista de espera para o programa também, tá? A Thaís perguntou, Prof. Beatriz, confesso que fico um pouco perdida com a grande variedade de IA. De forma geral, para a escrita científica, quais são as ferramentas que você indica usar inicialmente, considerando uma para cada função? Exemplo, pesquisa inicial, SciSpace, escrita, ChatGPT. No meu caso, tenho o GPT pago, tabela e qual? Que você acabou de dizer, mas me perdi. Prof. Thaís, inclusive, você que tenha acesso à plataforma, tá? Que você assinou a plataforma, você tem um curso só de ferramentas de inteligência artificial lá, tá? Então, você pode ver todas elas calmamente, tá? Os detalhes. Mas aqui eu vou falar para vocês, tá? Pesquisa, SciSpace, hoje é o mais completo. Escrita, ChatGPT ou Claude. O Claude é melhor que o GPT para escrita, porém, quando você assina o GPT, e eu sei que eu também assino o GPT, tá? O GPT se sai melhor, porque você tem mais plugins, mais possibilidades. O Claude é mais limitado. O Claude escreve melhor, mas ele tem mais limitações. Então, eles meio que, digamos assim, posso dizer que ele é meio que empatado, tá? Então, é um desses dois. Se você assina o GPT, seja feliz com o GPT, tá? Para tabela, qual? Tanto o SciSpace quanto o Elicit fazem tabela, tá? Os dois fazem tabela, os dois são bons, mas o SciSpace é uma ferramenta mais completa. É tipo quando a gente compara o GPT com o Claude, o GPT ou com qualquer outro, o GPT é o mais completo, tá? Olha só, disso, de escrita científica, já me inscrevi, já estou assistindo. Luiz Alberto, a minha assistente, Ana, que está por aqui, vai te amar, tá? Olha só, aqui nós temos, a Dirce já colocou, Hermogiana colocou como faço para me inscrever, 12 vezes de 30 com 36, obrigada, Ana. Ana, coloca o link aqui para os profs da Eduz, aí eu acho que os profs conseguem assistir, tá? Muito bem, então, Thaís, eu acredito que já ficou claro para ti, tá? Muito bem. O SciSpace é excelente. É porque o SciSpace, ele é uma ferramenta do ano passado, só que ele estava bem ruim, tá? Eu não usava ele, inclusive. Ele estava bem limitado, eu ensinava só a usar o Elicit, por exemplo. Agora, eles reformularam meio que tudo, tá? E ele está muito bom, porque ele tem, por exemplo, chat PDF lá dentro, ele tem, inclusive, um identificador de escrita científica, ele tem uma outra aba só para escrita científica, que não é muito boa, mas ele já tem, eles, tipo, fizeram uma super plataforma de pesquisa, tá? Por isso que ele está muito bom agora. Mais perguntas, quem desejar abrir o microfone para perguntar, pode abrir também, tá? Fiquem à vontade, nós temos mais 10 minutos. Prof. Andréia, fique à vontade, por favor. Sua primeira vez aqui, prof? Sim, bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada. Eu não sou prof ainda. Ainda, mas olha aí, vai. Ainda. Eu estou prestando concurso agora. Ah, muito bom. Então, prof. Beatriz, a questão das referências, né? Eu já tinha testado algumas coisas e realmente ele dá referências verídicas, enfim. E aí uma coisa que eu notei também, às vezes ele dá a referência certa e a gente vai lá e ele cita essa referência,
Mas quem falou foi outro autor que está lá dentro. Isso, exatamente. Daí, eu acredito que isso a gente tinha que verificar sempre, né? Não tem algum prompt, alguma coisa para melhorar isso, né? Não tem, tá, prof. Andréia? Se você pedir para o chat GPT te dar referência, ele sempre vai dar problema, tá? O que você precisa é fornecer as referências, dá um pouquinho mais de trabalho, mas, ou às vezes, se você já é pesquisadora numa área X, tá? Você já tem referências normalmente que são as que você mais vai usar, ou às vezes você já tem uma base ali, e aí você pode, ou, por exemplo, às vezes a gente já tem na nossa mente, olha, aqui vou usar tais referências porque são as melhores, né? E aí você consegue ir pegando as referências e colocando. Por isso que não é mágica, né? Exige um pouco de entendimento e você tem que dar as referências para ele. Se você não der, ele vai citar outras que normalmente não existe, dificilmente existe. Mas eu digo assim, eu até já fiz citando a referência, e aí ele cita essa referência certinho, mas ele cita, faz a escrita de um trecho dessa referência que foi outro, que esse autor citou outro, então, o APUD, digamos. Sim, ele faz um APUD, entendi, tá? E aí, isso pode acontecer, tá? Vou dar uma verificada. Isso, e aí entra no que eu sempre falo, que é a essência do uso da inteligência artificial, é verificar tudo que ele produziu. Por isso que eu falo, o que o chat GPT ou qualquer outra plataforma nos ajuda hoje? Ele ajuda a escrever, que é o que a gente mais gasta tempo num trabalho científico. Só que se você não estuda aquele conteúdo, se você não tem o conhecimento técnico, sinto muito, tu não vai conseguir, tu não vai dominar, e muito menos tu não vai conseguir, tu vai defender aquele trabalho, né? Então, sempre tem que verificar, que é dentro dos 5 princípios que eu trato da inteligência artificial, um deles é o princípio de confiar, mas verificar. Confia no que ele produz, sim, mas verifique absolutamente tudo. Sim. Facilita muito a parte de você revisar, é muito mais fácil que fazer do zero. Facilita muito. Legal, obrigada, Pro. Imagina, seja bem-vinda, tá? Obrigada. Segunda às 10 da manhã. Obrigada. Deixa eu ver as perguntas aqui. Luiz Alberto, a mentoria é online sim, tá? Inicia na última semana de janeiro, tá? E para o ano que vem, o processo da mentoria ele é um pouco mais longo, são 3 meses, tá? E aí a gente normalmente conversa melhor com você, se houver interesse, para te mostrar exatamente o que a gente vai abordar, o que a gente vai tratar dentro da mentoria, tá? Mais perguntas, pessoal? Lembrando que amanhã, no máximo quarta-feira, a aula já vai estar disponível para quem é estudante da plataforma, tá? Então... Cláudia, fique à vontade. Não, Bia, só dar um depoimento, assim, quem não contratou a mentoria, contrate. Além de vocês terem acesso à plataforma, e eu estou falando de carteirinha, tá? Vocês ainda têm acesso à mentoria, e fica tudo lá. Aconteceu, por exemplo, uma eu consegui acompanhar enquanto eu estava trabalhando, ouvindo, mas depois você pode voltar, você assiste de novo, num horário que é mais tranquilo. Então, assim, é um investimento, eu falo que é um investimento, a gente sabe que todo mundo aqui, a maioria é professor, então sabe quanto ganha, sabe a verdadeira realidade, mas é um investimento que vale muito a pena. Quando eu procurei a Bia, eu procurei ela falando, deixa eu te falar, eu presto consultoria, eu sou coordenadora e eu dou aula. Falei, mulher, eu não estou dando conta, eu não tenho tempo de vida. E agora eu consegui adiantar muita coisa. E consegui voltar a produzir cientificamente, inclusive para mim. Então, assim, estou dando como experiência para vocês, e olha que a Bia sabe, eu já era muito tecnológica, já fiz todas as formações do Google for Education, e nada se compara ao que foram essas 4 semanas.
Faço, não estou ganhando nada dela, nada. Estou pagando igual todo, mas eu acho que as pessoas às vezes precisam ouvir, porque a gente vê tanta coisa no mercado, e a Alzira está sempre aqui nas aulas, né, Alzira? A gente se encontra tanto aqui quanto nos outros grupos, e é uma verdade, assim, quando a gente acha um investimento que vale a pena, a gente tem que contar para as outras pessoas que é bom, né? E isso não vai te deixar para trás nem para frente de ninguém. Vai depender muito da sua dedicação também de saber como usar. Eu já avancei 1 zilhão depois disso, com detalhes de vou montar uma aula, vai usar o Gama, vai usar dentro da a IA, dentro do Canva, mas e aí, o comando? Eu quero que detalhe o quê? Eu quero que coloque a referência, não quero? Coloco 2 artigos, não coloco? Tudo isso são caminhos que facilitam muito a vida da gente, porque a qualidade do que eu fazia antes com o que eu consigo fazer e entregar agora é muito diferente. E isso que ela falou de ensinar na sala de aula, vai passando o tempo, os alunos vão meio que assim, aquele professor, ele vai ficando meio, né, batidão, assim. Quando você chega com uma coisa nova, trabalhando de um jeito diferente, é sensacional. Os alunos passam a não perder a aula mais. E aí, eu já fiz essa motivação, inclusive com os meus professores, de falar, olha, para de achar, porque é a mais pura realidade. Eles sabem se você está montando no Canva, se você está montando no Gama, utilizando a inteligência artificial, eles já sabem. Eles, às vezes, não te contam porque eles querem que você se ache mais inteligente. Quando você conta, aí eles viram e falam assim, nossa, ela está fazendo e está contando, como assim? Só que aí, por que esse seu tem isso? Por que a gente não consegue colocar? E aí começa a ver que existem conhecimentos que têm atrelado a isso. Quando você começa a colocar para eles o que eles precisam ter de conhecimento, eles começam, inclusive, a buscar mais, a ler mais, fazer a busca de artigos ainda nas plataformas científicas antes de ir fazer qualquer trabalho. Então, você acaba ganhando, recuperando seu aluno. Então, estou contando porque foi essa experiência, né, recente do último mês, assim, mudou muita coisa, e inclusive essa tranquilidade de otimizar o tempo, sem eu me sentir descartável na sala de aula. Era só para deixar. Prof. Cláudia, obrigada, tá, pelo teu depoimento, pelo teu carinho, e isso que a Prof. Cláudia traz, assim, do engajamento do aluno começar a querer ficar na tua aula. Pessoal, 100% dos professores que começam a abordar o conteúdo de uma forma diferente tem aumento de engajamento na sala de aula. Inclusive, olha só, eu fui na feira sábado de manhã, tem uma feira do lado da minha casa praticamente, e eu estava na fila esperando para pagar, e tinha um grupinho com 4 professores, não conhecia nenhum deles, e todos eles estavam falando mal dos seus alunos, dizendo assim, meus alunos não ficam na minha aula, eu começo a aula, dá meia hora, 40 minutos, os alunos saem da minha aula. Juro para vocês que eu me seguro, mas a vontade é perguntar, tá, será que a culpa é de quem? Será que realmente é culpa do aluno? Ou se nós também, como líderes de sala de aula, também temos o nosso potencial ali de culpa, nosso poder de culpa ali. E por que eu vejo isso? Justamente porque eu recebo toda semana depoimentos como o da Cláudia. Olha, quando eu comecei a falar sobre IA, como eu comecei a ter uma abordagem diferente, mais atual com os meus alunos, eles querem participar da minha aula. Eles querem fazer parte, então isso faz toda a diferença, porque aí o aluno percebe, nossa, realmente esse professor está me ensinando o que é o mercado atual. Ou vocês acham que os novos estudantes não sabem o que o mercado está falando? Eles sabem, às vezes, mais do que a gente, porque eles estão toda hora buscando informação, eles têm acesso, né? E isso, com certeza, faz toda a diferença. Mais alguém quer compartilhar? Muito bem, ó, pessoal, nós temos realmente a lista de espera, tá?
O curso de escrita científica, como nós temos vários perguntando aqui, tá? O curso de escrita científica, eles são 6 módulos, tá? Dentro desses 6 módulos, nós temos mais de 30 aulas, são todas aulas curtas, assim, tem umas 2 ou 3 que é tipo 25 minutos, o resto é tudo 15 minutos, 18, 17 minutos, tá? Nós temos módulos da diferença de escrita científica como uma escrita tradicional, ensinando detalhes sobre isso. Nós temos módulos só sobre as ferramentas de escrita científica, se eu não me engano, tem umas 6 ou 7. Tem módulo de como faz resumo, como faz introdução, como faz justificativa, introdução e justificativa é junto, como faz discussão de dados, como faz análise de dados com inteligência artificial, análise de dados descritiva, tem de aspectos éticos e legais, e o último módulo é um módulo voltado para publicar o artigo, inclusive a tradução do inglês, tá? Então, ele é um curso super completo, são 33, 34 aulas, tá? Tem aulas bônus também lá dentro, tá? Então, é um curso super completo. Realmente, tu assiste o curso, tu consegue montar... Eu vou montando, inclusive, um trabalho científico dentro do curso para vocês, tá? Muito bem, pessoal, 11h01, vamos encerrando a nossa aula hoje, tá? Qualquer dúvida, vocês podem nos chamar, tá? A Ana também, né, que é minha mentorada e está sempre aqui participando, tá? Então, muito obrigada, Ana. Tivemos vários mentorados aqui hoje, ao vivo. Pessoal, toda segunda-feira aqui, tá? Às 10 da manhã nós temos a nossa aula. Tem o canal do YouTube também, que é @BeatrizBonadimã. Depois eu até vou colocar lá nas comunidades, tá? No canal do YouTube a gente tem o podcast, tem algumas aulas lá também, tá? Então, tem bastante coisa. Certo, pessoal? Pessoal, eu desejo uma semana incrível para vocês. Nos vemos aqui na próxima segunda-feira, tá? Muita saúde para vocês. Fiquem bem. Tchau, tchau.